Boa noite a todos, boa semana, cada um. Hoje, dia 12 de maio. 11, né? Obrigado, verdade. Muito bom estar aqui novamente, participando dessa série que a igreja tem desenvolvido a cada quarta-feira, falar sobre um livro da Bíblia. Há poucas semanas estive aqui falando sobre 2 Samuel e recebi o convite, então, de estar falando sobre crônicas e achei bem interessante. Eu gostei do livro. Fiz uma pequena varredura nele e pensei um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês, semelhante como eu fiz também com 2 Samuel. Só que antes, eu gostaria de fazer um momento promocional aqui para vocês. Samuel, pode pôr para nós aí os slides? Eu gostaria de estender o convite aos que estão aqui. Desculpa, eu não dei boa noite para quem está acompanhando de casa, né? Você que está acompanhando de casa, seja bem-vindo. E também estender o convite aos que estão em casa para viver em comunidade, vida em comunidade. E eu gostaria de estender isso à igreja. Eu sei que muitos já participam, mas eu gostaria de mostrar um pouco de como nós temos atuado ali junto com o Ministério Jovem. E eu creio que a igreja também pode estar crescendo muito com esses detalhes. Nós somos uma igreja grande e dentro de comunidades é um ponto onde você pode conhecer mais pessoas, onde você pode desenvolver um pouco mais os aspectos internos nossos de relacionamento e também externos, convidando outros a estarem participando, a estarem conhecendo Jesus. Temos em 3 pontos aqui em Campo Grande. Temos então lá no Leblon, temos também aqui no centro, perto aqui da igreja, e temos também no Tiradentes. Toda sexta-feira, às 19h30, regularmente, tem acontecido nesses locais. Pode passar na foto para nós? Temos aqui algumas fotos, então temos esse no Leblon, na casa da irmã Benilde. Ela dispôs ali a casa dela, junto com o irmão Adilson. Tem acontecido toda sexta-feira ali, coordenado pelos filhos, né? O André, a Érica, o Alisson também tem ajudado bastante ali. E pode ir passando mais. Temos também na casa da irmã Mai, junto com a Maiara também. Elas têm coordenado ali um PG também, tem sido bem legal, bem animado, é um grupo muito acolhedor. Ali no detalhe, no canto, vocês podem ver a parte bem importante também, que é a comida, né? Tem que ter um momento de confraternização, porque é diferente de como é na igreja. Às vezes nós temos tudo meio que os horários muito certinhos. Aqui na igreja a gente não consegue ter um relacionamento, ter um tempo de conversa, e no PG acaba desenvolvendo isso um pouco melhor. Passa mais uma foto para nós, que é no Tiradentes, na casa da Jéssica e do Cláudio. São membros aqui há bastante tempo aqui na igreja. O Cláudio, né, se converteu desde o ensino médio e tem congregado aqui na igreja. E eles abriram as portas da casa deles, tem alguns participado, tem atuado ali. Tem mais algumas fotos, que é também o dos adolescentes. Não está vinculado diretamente ao Ministério Jovem, mas nós estamos atentos com eles, que eles são os que irão nos substituir ali no Ministério Jovem. E eles estão bem empolgados, eles têm desenvolvido bastante os encontros de sexta-feira, bastante visitantes, bastante pessoas novas, com ânsia de conhecer um pouco mais da Bíblia, conhecer esse Jesus. Passa mais um para nós. Teve esse de sábado passado, ali na casa da Érica. Foi um aniversário ali desse rapaz de rosa aqui, o Marcos. Passa mais um. Teve esse também dos adolescentes, que o pastor Gabriel e a Júlia têm participado bem diretamente com eles também. E mais um. Esse é o último, também foi o de sexta passada ali no Tiradentes. Então, esse é o que eu estendo para vocês. Participem, procurem também a liderança de pequenos grupos aqui da igreja. Se você já não participe, ou tem interesse, às vezes, de ter na sua casa, às vezes é um pouco mais cômodo também, né, por conta de distância, aceite as pessoas em casa. Esse também é de sexta passada, e esse é até um ponto interessante. O PG, por si só, não é só estudo da Bíblia. Ele tem que pôr em prática também o que nós estamos estudando. E nesse já foi bem interessante. Há poucas semanas que o PG está desenvolvendo, eles já sentiram a necessidade de ter que sair para ajudar o próximo. Então, encontraram uma família próxima ali da casa da irmã Mai, juntaram, fizeram a vaquinha, compraram a cesta básica, e ali, o seu Zé estava participando, né, seu Zé? E aí entregaram para um casal de venezuelanos, se eu não me engano, né? Isso mesmo. Então é isso, é pôr em prática o que nós aprendemos por meio da Bíblia, certo? E esses são os endereços, então. No Leblon, temos aqui no centro, né? E temos lá no Tiradentes também. Caso seja um dos endereços perto da sua casa, participe também conosco. Não tem restrição de idade nenhuma, só é coordenado por eles, mas ali tem pessoas de todas as idades participando, e seria muito bom tê-los ali conosco. Tá ok? Tem mais um convite, pode passar para nós? Estava na sequência ali, não? Isso, Caleb. Nós, então, já iniciamos ali o nosso projeto Caleb, e gostaríamos que toda a igreja participasse também. Já iniciou as inscrições, tem alguns slides também.
o pastor Gabriel fazendo propaganda para nós da Bíblia, tem também a mochila, o pastor da nossa associação, o pastor Rafael também fazendo uma propaganda ali do Caleb, e esse é o nosso link de inscrição e eu vou deixar isso na tela. Então, se você já se sentir vontade, só tirar com a sua foto aqui, ou melhor, não precisa nem tirar foto, aponte a câmera, vai aparecer um link, você já faz inscrição, é gratuito, e em julho, meado de julho, nas 2 semanas do meio de julho, nós faremos o Caleb, serão 15 dias. Participe conosco, vai ser bem legal, nós estamos com um método diferente, não sairemos para um local longe, a ideia é fazer o Caleb perto da sua casa, e assim nós gostaríamos de desenvolver isso um pouco melhor. Então, se às vezes você tem interesse de, quem sabe, ter um PG, pode fazer um teste com o Caleb, recebe as pessoas durante 15 dias, vai vendo como é que é as pessoas ali na sua casa, as pessoas mais próximas, o vizinho e tudo mais, e depois, quem sabe, já desenvolve um pequeno PG também na sua casa, tá ok? Tá o link aqui, vai ficar para nós então na tela. E se você tiver já o interesse, pode estar fazendo sua inscrição, que é gratuito, mas que é de grande importância para nós. Bom, 2 Crônicas. Eu não vou me delongar muito na introdução, porque o pastor Fanuel falou super bem do livro de Crônicas na quarta passada, de 1 Crônicas. Ele expôs para nós todo um contexto histórico. Não temos um autor muito certo de quem escreveu o livro de Crônicas, mas provavelmente, pelos indícios do próximo livro da Bíblia, que é Esdras, pode ser que Esdras tenha escrito os 2 livros de Crônicas. São 2 livros, provavelmente, porque eram 2 rolos, né, de pergaminho, de papiro, quem sabe, que eram escritos na época. O pastor também explicou a respeito do nome ali na Idade Média, com Jerônimo, quando estava transcrevendo para o latim, na Vulgata, então provavelmente ali que é onde ele colocou esse nome de Crônicas. Tinha um outro nome em hebraico, que eu não vou me ater a falar, mas o pastor Fanuel falou um pouco melhor para nós na semana passada. Então, qualquer coisa, acompanhe ali o sermão de quarta passada, se você não assistiu, logo depois desse, se você online também, logo após, procure ali no canal que você já vai encontrar o vídeo. E o pastor ele faz uma explanação muito boa de 1 Crônicas, tá ok? Mas 2 Crônicas, ele é o 14º livro da Bíblia. E dentro dessas histórias, ele é muito semelhante com 1 e 2 Reis, né, como todos imaginam que já sabem, e trata sim dos reis de Israel e Judá. Só que 2 Crônicas tem uma peculiaridade, que ele foca um pouco mais em alguns reis de Judá. Bom, dentre esses reis, podemos destacar que não se tinha vamos dizer assim, dentro de 2 Crônicas, ou dos 2 livros de Crônicas, nós temos praticamente 20 reis que é falado, que é contada a história. Dentre esses 28, somente 8 que podemos classificá-los como pessoas que temeram a Deus, pessoas que desenvolveram um relacionamento com Deus. Então, reis que serviram o seu propósito. Tinha-se um propósito de ser rei. E quais eram as suas atividades, quais eram suas funções. E dentre esses reis, tivemos talvez um rei bom, aí daqui a pouco tinham 2 reis que não eram tão bons, né, eram um pouco ruins, depois tinha um outro rei bom, e depois tinha uns 2, 3 reis que infelizmente não cooperavam, né, com o testemunho. No entanto, teve uma sequência muito interessante, teve 4 reis que seguiram o que nós podemos classificar como reis bons. Eu destaquei eles, que foram Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Então, na sequência, ali no meado de livro de 2 Crônicas, entre os capítulos 10 até o 20, 25, vem falando desses reis, né? Como foram a vida deles e como eles desenvolveram o seu reinado. E alguns requisitos eu destaquei aqui, que nós podemos classificar como bons reis, né? Tem a sua fidelidade, tem a sua promoção de cultos ao Deus Jeová, temos também a proteção de Israel contra outras divindades falsas. Então, alguns pontos que esses reis se ateram e desenvolveram no seu reinado. No entanto, apareceu um rei, depois dessa sequência de 4 reis, que infelizmente ele veio detonando tudo. E esse foi o rei Acás. E Acás, infelizmente, ele era um cabeça vazia, vamos dizer assim, um zero à esquerda, que infelizmente ele quebrou vários pontos. Vou até classificar algum deles aqui. Primeiro, acho que o mais drástico do reinado do rei Acás, ele pegou o seu filho mais velho, e ele vinha da linhagem de Davi, né? Então, um dos descendentes de Davi, que era o primogênito, que deveria ser o rei na sequência de Acás. E ele deu como sacrifício a um deus pagão.
Então, algo muito pesado. Como que alguém que conhece a Deus, que veio de uma linhagem, seu pai foi um bom rei, e ele, infelizmente, tomou esse tipo de ação. Um outro ponto que nós podemos destacar também do rei Acaz, é que ele se submeteu à pressão dos sírios. Então, com o conflito que apareceu junto com os sírios, já havia um problema com outros reis no passado, com a divisão ali do rei de Israel, e o reino de Judá. Ele não procurou o reino de Israel para se conciliar e poder ajudar ele contra essa batalha que estava tendo na fronteira contra os sírios. Mas ele procurou o rei assírio, e junto com o rei assírio, ele, na verdade, fez um acordo muito ruim, né? Que ele, infelizmente, ele fez um contrato onde ele teria que pagar muito imposto, ele teria que dar muita parte da sua colheita, teria que dar ouro para o rei assírio, e preferiu subir, então, a Síria do que pedir ajuda a Deus e aos irmãos, o reino de Israel, para resolver esse problema. Ele fechou o templo, ele profanou o templo, até porque ele também colocou ídolos dentro do templo. Então, ele fez muita coisa assim, bem feia mesmo, infelizmente. E muitas vezes, o que se espera de um filho, de alguém que é ruim, é que o filho também venha a ser ruim. Infelizmente, acaba sendo isso, né? Aquela frasezinha que nós conhecemos, filho de peixe, peixinho é, né? No caso do rei Acaz, o outro filho dele, que acabou não morrendo, né? Que foi Ezequias, ele não seguiu os passos do pai, mas ele seguiu os passos do seu avô Jotão. E Ezequias, então, ele, quando assumiu o reino, e pasmem, ele só tinha 25 anos quando assumiu o reino, no primeiro ano do reinado, no primeiro mês, quando ele assumiu o reinado, ele já fez algo muito diferente. Conhecendo a Bíblia e sabendo, pesquisando a Bíblia e vendo tudo que ele conhecia da Bíblia, ele já fez o primeiro ponto. Não, vamos abrir o templo. Vamos mudar isso aqui, precisamos do templo. Então, ele já começou a tomar todo um outro caminho diferente do seu pai. Isso é muito bom de ver, como o Espírito Santo trabalha, né? E eu gostaria de abrir com vocês, então, o capítulo 29. E aí nós começamos, então, a história do rei Ezequias, de 2 Crônicas, então, 29, a partir do verso 6. Verso 6 e verso 10. Eu gostaria de ler com vocês, se vocês quiserem indo abrir, seja sua Bíblia, smartphone, você que está em casa também, caso queira acompanhar pelo seu celular. 2 Crônicas 29, verso 6, nos diz assim: porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhes voltaram as costas. E no verso 10, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então Ezequias, percebendo que o pai dele, e os pais, né, do povo também, que muitas vezes acabaram caminhando da mesma forma, quis fazer diferente. E aí, no verso 10, então, né, fez aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desviasse deles a ira de Deus. Bom, então, Ezequias, ele foi tomando algumas medidas. Então, chamou os sacerdotes, chamou os levitas. Pessoal, vamos aqui abrir o templo, vamos voltar a fazer nossas cerimônias, porque todas as cerimônias haviam parado com o fechamento do templo. Então, não tinha nem a festa dos tabernáculos, não tinha a festa dos pães asmos, não tinha a festa da Páscoa, estava tudo parado por anos. E assim, ele convida todos os sacerdotes, convida todos os levitas, e vamos abrir o templo, e vamos voltar a fazer todas as cerimônias. E dentre essas, uma das mais importantes que nós podemos destacar, provavelmente, é o que está destacado aqui no verso 11, não. Bom, aí no verso 12 vem destacando a purificação do templo, e no verso 20, de capítulo 29, ele destaca também como foi restabelecendo o culto a Deus, e no capítulo 30, ele se preocupa então com a celebração da Páscoa. E assim, no ano correto, quando deve ser feito a cerimônia, o rei Ezequias disse que nós faremos a Páscoa regularmente, como é feito normal. Só que ele, já sentindo todo esse envolvimento com o Espírito Santo, ele pensou com ele, não vai ser só para nós, não vamos fazer só uma festinha interna aqui nossa, não. Vamos chamar também nossos irmãos do povo de Israel. Manda todo mundo lá, manda os correios, manda todo mundo ir chamando eles para participarem conosco, porque é aqui em Jerusalém que acontece a festa. Chame todos para Jerusalém. Só que, infelizmente, com muitos anos
o povo ficou até mesmo esquecido, né, de como eram as cerimônias. Talvez alguns, uma outra geração que havia chegado há pouco tempo, não conhecia as cerimônias, não levou isso muito a sério. E nós podemos perceber, então, que com toda essa mudança que Ezequias quis fazer com o povo, então ele limpou o templo, tirou todos os ídolos, né, começou a restabelecer todas as cerimônias dentro do templo e quis fazer a paz, que chamou a todos. Infelizmente, acontece duas reações com o povo. E, dentre essas reações, alguns acabam zombando, né, do rei Ezequias, rindo da situação. Como assim? Para que isso? Não, a gente estava bem dessa forma. E esses, então, vinham levando a vida do jeito que ia levando. E assim eles queriam se manter dessa forma. Mas aqueles que se humilharam, vieram para a festa e vieram para a Páscoa. Então, destacando esse ponto do que Ezequias quis fazer, nós até podemos classificar como uma reforma. Ele fez uma reforma em toda a situação do reinado dele para que pudessem, então, prestarem, né, um culto verdadeiro a Deus, se humilharem perante a ele, né? Bom, só que para Ezequias ele se basear, ou melhor, se fundamentar em por que ele estava tomando essa medida, eu gostaria de ler com vocês em Isaías 31, verso 6. Tem um ponto que o pastor Fernando destacou quarta-feira passada, de que eu não conhecia. Pesquisando, eu encontrei, ele falou isso também quarta-feira passada, de que Crônicas foi o último livro a ser escrito. Ele, na sequência nossa aqui, não é o último livro, né? Mas do livro hebraico, foi o último a ser escrito. Então, quando Ezequias teve contato com a Bíblia, praticamente já tinha todo o livro hebraico, só não tinha Crônicas, né? E, posteriormente, talvez Esdras veio depois escrevendo essas histórias. Então ele já tinha o livro de Isaías. E aí no verso 31, ele nos destaca assim, verso 6, capítulo 31, verso 6. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastardes. Então ele veio convidando o povo, convertem-se, voltem seu coração para Deus, procurem a Deus, agem conforme o que está predito na Bíblia. Eu gostaria também de ler um outro verso para vocês, Deuteronômio 4, verso 30 e 31. Então, Deuteronômio 4, 30 e 31 nos diz assim: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhes atendereis a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, portanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então ele, percebendo esses versos, ele quis buscar a Deus e sabia que Deus era um Deus de misericórdia. Mesmo com anos no reinado do seu pai, o povo havia se afastado de Deus, ele foi atrás. E aí, um detalhe que eu gostaria de destacar: qualquer momento em que o ser humano quer se voltar a Deus, é um momento em que é uma resposta de Deus, correto? Não é que nós temos força a isso, mas Deus vem e estende nossa mão, e nós simplesmente temos que aceitar. É um ponto que eu gostaria de destacar. E confirmando esses dois versos primeiros, temos também 2 Crônicas 7,14, que é um verso bem conhecido. 2 Crônicas 7, verso 14. Alguns sabem até de cor, né? 7,14 nos diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então esse era o momento em que o povo, que Ezequias queria que o povo aproveitasse, queria que o povo se alegrasse, entusiasmasse com essa situação. E eu gostaria também de ler um pequeno trecho aqui que Ellen White nos destaca, do que aconteceu então após a celebração da Páscoa. E nos diz assim: os 7 dias se passaram muito rápido, e os adoradores decidiram passar mais 7 dias aprendendo. Então eles tiveram tanta alegria com os 7 dias da Páscoa, que eles emendaram mais 7 dias, fizeram 14 dias de festa. Quando a grande reunião estava perto de acabar, todos tiveram a certeza de que Deus tinha trabalhado de forma maravilhosa para a conversão do reino de Judá, que tinha se desviado. E aí, o que também está no verso 26, mas Ellen White nos destaca aqui:
Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Então foi tão grande a alegria deles, que desde a época de Salomão, há quantas gerações passadas, que não se viu uma alegria tão grande. E como nós temos nos alegrado hoje com a obra de Deus? É um ponto que eu gostaria de destacar para nós. Temos a cerimônia quem sabe da Santa Ceia, ou às vezes temos algumas atividades corriqueiras da igreja. Temos, quem sabe o Caleb, como eu destaquei para vocês. Será que nós temos nos alegrado em se empenhar com esse tipo de atividade? Será que você participou da entrega de livros que teve há algumas semanas atrás, né? Do Impacto Esperança? Será que nós temos nos entusiasmado em participar da obra de Deus? Ou diferente, quando recebemos o convite, fazemos igual alguns ali do reino de Israel? Achamos que, não preciso disso não, deixa para os mais novos, deixa para outra geração. Ou não, então os mais novos pensam, não, isso é coisa de estudo bíblico, não, eu não quero, deixa para os mais velhos que já estão mais experientes com isso. Não, nós temos que nos alegrar de ter a chance de participar da obra de Deus. E é um ponto interessante que eu gostaria de destacar para vocês. Eu aprendi, depois de muitos anos, atuando diretamente com o mutirão de Natal. O mutirão de Natal, a intenção dele, eu não sei se vocês sabem, mas nunca foi arrecadação de alimento. A intenção do mutirão de Natal não é arrecadação de alimento. E estranho ouvir um negócio desse. A intenção do mutirão de Natal é fazer com que as pessoas se envolvam em prol do próximo. E a consequência da arrecadação de alimento não é nem trabalho nosso, é trabalho do Espírito Santo. Nós só temos que estar dispostos a ir buscar, a chamar, a bater numa porta. Se a pessoa vai entregar ou não, não compete a nós. Nós não vamos convencer ninguém a entregar um alimento. Interessante isso. Então nós temos que nos alegrar em participar. E aí o Espírito Santo vai fazer todo o restante da obra. Então eu gostaria de destacar um outro ponto também. Dentre essas atividades que nós temos participado dentro daqui da igreja, porque a igreja tem essa intenção de sempre estar proporcionando algo para que você possa fazer o bem ao próximo. Um exemplo mesmo é a participação em escola sabatina. Temos sempre visita, temos sempre um irmão do lado. Só que semelhante como eu falei do PG, nós não temos o tempo de ter um relacionamento com ele. Um outro detalhe que eu gostaria de destacar, eu estou frequentando a Central há aproximadamente 3 anos. Foi no comecinho de 2020, e logo veio pandemia. Então, ficamos algum tempo, distante, e aí demorei a conhecer a igreja, demorei a conhecer os membros. E com esse retorno, eu e minha esposa acabamos já ajudando muito ali junto com a liderança jovem. E nós percebíamos que nós tínhamos a necessidade, eu e ela, nós tínhamos a necessidade de ter pessoas em casa. Então é difícil um sábado não ter alguém em casa. E dentre esse detalhe, uma vez nós levamos alguns jovens lá para a nossa casa e foi muito triste ouvir de uma jovem, ela estava já no 5º ano de faculdade dela, fazendo aqui na Federal, e nós temos muitos jovens que são de fora, moram em República e frequentam aqui conosco. E ela disse que foi a primeira vez que ela foi convidada para almoçar na casa de alguém aqui da Igreja Central. É triste ouvir um negócio desse. E eu precisava compartilhar junto com a igreja, já comentei isso com outras pessoas. Então nós precisamos ter relacionamento com as pessoas, e o PG é um momento para isso. Nós temos que convidar as pessoas, e muitas vezes você tem aqui alguém na escola sabatina, teve pandemia, teve muitas pessoas que não retornaram para a igreja. Você já ligou para ele? Você sabe às vezes se é um ou outro que não tem retornado para a igreja. Você já fez uma visita? Nós temos nos entusiasmado em fazer esse tipo de atividade? Eu sei que é forte, eu sei que é muito forte. Eu confesso a vocês que eu não quero ser indelicado com tudo isso. Só que tem um detalhe junto com o Ministério de Ancianato, que eu estou aprendendo ainda, meu primeiro ano. Só que eu percebi que parte do ministério é parecido com um sacerdotal, ou melhor, pastoral. Ministerial. Então, nós temos que colaborar junto com os pastores, nós temos que ajudar, nós temos que desenvolver atividades até mesmo semelhantes. Aprendi isso também junto com alguns amigos que faziam um curso de teologia, e eu dividia o quarto com eles na faculdade. Só que tem um detalhe em que no dia do juízo nós seremos convidados a prestar contas. E cada um prestará conta das suas atividades.
é uma decisão particular de cada um. Só que junto com o voto de ancianato, e provavelmente também junto com os pastores, eles serão cobrados também se em algum momento eles foram negligentes de falar algumas coisas. Então, por isso que eu estou, às vezes, me delongando nesse ponto, porque é algo muito preocupante que a igreja precisa se movimentar, precisa se manifestar. E foi o que Ezequias quis fazer com a igreja no momento. Será que ele também não teve problema com sacerdotes, levitas, que estavam ali acomodados? Estou tantos anos aqui, estou recebendo mesmo os meus benefícios aqui, estou comendo, estou bebendo, não preciso mais voltar a fazer atividades. Então, provavelmente, Ezequias teve problemas assim também. Não está escrito para nós. Mas são coisas que nós temos passado em nosso meio. Bom, mas nós percebemos que eles tiveram grande bênção. Então, é destacado para nós no verso 26, aqui do capítulo 30, de 2 Crônicas, que eles tiveram grande júbilo e não havia alegria comparada naquelas gerações desde a época de Salomão. Só que no capítulo 31, do verso 1, aconteceu algumas coisas. Nós até podemos classificar esse momento deles como um revivamento mesmo, da igreja, revivamento do povo. Só que no capítulo 31, do verso 1, acontece um ponto. E nos diz assim: acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, que eles não moravam em Judá, não moravam ali em Jerusalém, então eles subiram para Jerusalém, participaram ali os 14 dias da Páscoa, e quando eles estavam retornando às suas cidades, olha o que eles fizeram: quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim, Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E aí é um ponto que nós podemos destacar então como a reforma que aconteceu posterior ao revivamento. É semelhante ao que nós comparamos muitas vezes com salvação, né, graça e ação, né, ou obras. Posteriormente ao nosso sentimento de salvação, nós somos convidados agora a ter obras. E dentre isso, a reforma é uma mudança de condução. Estamos caminhando para cá, percebi pelo sangue de Cristo que eu sou salvo por Ele e agora eu preciso tomar uma medida. Todo encontro com Jesus carece de uma medida. E eles aqui tiveram medidas bem drásticas, mas que era necessário. Eles precisavam limpar as ruas, precisavam tirar essas estátuas, precisavam tirar esses tipos de altares. E aí eu destaco uma coisa para nós. Nós percebemos que eles não desfrutaram somente de uma êxtase espiritual e de uma sensação de paz. Eles não tiveram só isso. Eles também tiveram que transformar, porque Deus usa e transforma cada um. E aí eu destaco para nós, será que nós temos algum ponto ainda que precisamos usar como reforma? Porque nós não usamos ídolos como antigamente. Nós não temos, às vezes, no armário um ídolo de pedra, um ídolo de pau. Mas nós somos um pouco mais modernos, somos um pouco mais sofisticados, né? Então, provavelmente, nós às vezes vamos ter o quê? O nosso tempo, uma pessoa, até mesmo o celular, o smartphone. Quanto tempo nós temos empenhado mesmo com isso? E aí pode ser que tenha alguma coisa na sua vida, tenha alguma coisa na sua casa, tenha alguma coisa na sua família, nos seus hábitos, no seu celular, no armário ou na geladeira, talvez no seu extrato bancário, nos seus bolsos ou na sua rotina que precisam ser mudadas. Isso é uma decisão pessoal, isso é uma decisão própria de cada um. E eu destaco um detalhe aqui para vocês. Tem coisas que contaminam a nossa vida, e aquele que se volta para Deus e ouve esse chamado de volta para Deus, precisa implementar mudanças, que é a evidência da conversão. Um reavivamento sem reforma não passa de mero sentimentalismo. No entanto, uma reforma sem reavivamento é só um legalismo. Então, os dois têm que andar em conjunto. E finalizando aqui para vocês, eu destaco um outro pequeno texto aqui. O que você então precisa separar na sua vida e tirar como ídolo? Que agora que você, e Deus queira que sim, o Espírito Santo tocou no seu coração e você entendeu quão sério é. Agora nós precisamos então mudar de rumo. E saindo daqui, eu já estendo a vocês, semelhante ao povo, quando estava saindo da cidade depois da festa da Páscoa, pense, quando você estiver indo para casa, pense sobre isso. Já vai mentalizando, eu preciso mudar tal detalhe, eu preciso ajustar tal ponto. Um detalhe mesmo.
hoje em dia está muito comum as pessoas no sábado não participarem de nenhuma atividade da igreja, porque dizem, estou cansado. E é verdade, muitas vezes está cansado mesmo. Mas será que às vezes o seu trabalho não está sendo um ídolo e você tem se empenhado tanto no seu trabalho e deixado um mísero corpo cansado para o final de semana, para o sábado, para poder se empenhar na causa de Deus? É um ponto muito sério. Então, às vezes, pode ser que a sua ação no trabalho, o seu trabalho pode estar sendo um ídolo. Então, notemos esse detalhe, cuidemos desses pontos e que possamos, então, estar nos entregando verdadeiramente a Cristo, entendendo que somente por meio do sangue dele temos um reavivamento. E a Bíblia está aqui já nos trazendo todos os parâmetros. E que a reforma possa acontecer na nossa vida também. Que possamos notar esses detalhes e mudar isso na nossa vida. Amém? Se o Espírito Santo ele falou ao seu coração essa noite, é o mesmo modo que ele falou a Ezequias e ao povo naquela época. Alguns zombaram e outros aceitaram e foram. A decisão é pessoal e o destino também é de cada um. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus se volte para nós, pois é um Deus misericordioso, tardio-se em irar. Ele ouvirá dos céus a oração, sarará o seu povo e curará a sua terra. Essa é a promessa, que isso se cumpra na vida dessa igreja e de sua família. Amém? Oremos. Cristo amado, obrigado, ó Pai. Obrigado pela semana, e obrigado por ter nos conduzido até aqui. Temos alguns acompanhando aqui na igreja, tem outros acompanhando online, mas que o Espírito Santo tenha falado, ó Pai, no coração de cada um, que possamos relembrar, ó Pai, o quão importante é buscarmos a Ti, ó Pai, e voltarmos ao Senhor novamente. Que possamos entender o motivo que o Senhor nos pede de reavivamento e reforma, e que assim possamos Te buscar cada vez mais e mais dia a dia. Conduza-nos durante o restante da semana, é isso que pedimos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.